Olá você, mais uma vez, Luciane Sartori. E nesse vídeo a gente vai falar sobre profissão. Aí você já sabe, o tema está aí embaixo. Eu sou dentista, não é? Ou eu sou de odonto, como vocês quiserem, porque no final das contas é dessa graduação que a gente vai falar. E para isso eu trouxe dois grandes amigos. Vejam aí, Luciana e Aníbal. Tudo bem, gente? Tudo bem, e Tudo aí? bem, joia? Pois é, ó, e eles vieram. Gente, é um casal, viu, gente? Eles não são amigos entre si, eles são meus amigos, mas eles são marido e mulher. Não é muita emoção? Por isso que eu falei, ó, dá pra gente fazer. Depende, né? Depende do que a gente falar aqui, o negócio vai repercutir ao longo da noite, né? Mas então, ó, eu chamei os dois porque é uma coisa diferente, né? São os dois o casal, né? Os dois com a mesma formação. Mas eles vão explicar exatamente a formação deles, porque existem algumas diferenças, né? E aí, a primeira coisa que a gente quer saber é por que odonto? Vamos lá? Quem começa? Por que odonto? Muito obrigada. Eu vou começar até porque a minha história de odonto é muito antiga. É uma profissão de família, né? Meu avô foi dentista, meu pai dentista, minha mãe dentista. E com os meus pais eu comecei a trabalhar no consultório com eles e fui me apaixonando pela profissão. Eu sabia o que eu queria, a área da saúde, mas não sabia o quê. E daí eu fui conhecendo e fui gostando. Então, e é apaixonante. Então, você está vendo, Lu, por que eu tive a proposta de abrir o Eu Sou, etc. Que é eu sou algum profissional e etc, porque a gente tem a motivação, tem os temas de atualidades, então é eu sou e outras coisas, por causa disso o nome, né? A gente abriu esse canal justamente por isso. Você teve contato com uma profissão que te agradou, que foi uma coisa legal para você, porque você já tinha noção do caminho que você ia seguir. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não tem assim esse propósito desde cedo, alguns têm, outros não. Né? Então a gente está aqui justamente para mostrar como que funciona. E você, Aníbal, também foi assim? Você se espelhou em alguém? Claro, não. A minha história na odontologia é um pouco diferente dela, até porque eu comecei um pouco mais tarde, né? É. Eu fiz outras graduações, né? Antes. E aí eu conheci a Luciana, aí eu me apaixonei primeiro por ela e depois pela odontologia, né? E aí eu fui fazer odontologia, Eu O que você fez arrastei. antes, Aníbal? O que você fez antes de odonto? ciências sociais e economia. Mas olha que interessante. E aí eu fui para odonto. Mas eu acho assim, né? Independente de você ter essa proximidade anterior ou não, eu acho que tem uma característica nessas profissões na área da saúde, principalmente, que é a vontade de cuidar do outro, né? Eu acho que isso, independente do que te trouxe para a profissão, Sim. essa é uma característica que deve estar aí. É um Aliás, propósito, né? É um sim, propósito. Você é, sabe que tem vários vídeos aí que a gente vai falar. A gente acaba falando de um trecho motivacional da situação, porque não tem como, né? Se a gente fala de uma graduação, fala de uma formação, não tem como a gente não motivar as pessoas a fazerem a terem a sua profissão, fica muito difícil. E uma das coisas que a gente mais fala é justamente isso, de a gente ter sempre um propósito, porque a graduação, a profissão, ela não deixa de ser um propósito. Que você pode, inclusive, no primeiro momento, achar que é uma coisa, depois trocar, e a vida também conduz. Quando você percebe, você faz escolher. Você mesmo é prova disso. Não é? Você fez umas formações e aí a vida te conduziu para um outro propósito, que eu acho muito saudável, né? Muito saudável. E aí, como é que foi fazer, então, o odonto? Foi uma faculdade fácil, gente? não. É uma faculdade É que assim, difícil. né? A gente, apesar de eu ter feito um pouco mais tarde, eu ainda sou da época, né? A Luciana mais e eu ainda sou da época que era difícil você entrar numa faculdade de odontologia, né? Você tinha o vestibular, era um vestibular concorrido, né? Além de você fazer isso, se você fosse fazer isso numa faculdade particular, além de ser difícil você ingressar no vestibular, era difícil você arcar, porque era cara, é cara, né? Ainda é. Ainda é cara, né? É. Então, tem essas peculiaridades, né? Porque Ou, mesmo que ou a faculdade seja pública, ainda assim onera, né? não, Onera. com certeza, porque depende. Se você for sair do seu local, de onde você mora, por exemplo, você vai ter o gasto
de uma outra casa, né? De uma outra moradia, né? Quer dizer, não deixa de ser barato, né? E fora isso, a gente tem, já desde estudante, desde os primeiros anos, a gente tem que ir adquirindo os materiais que a gente vai usar. Então, a gente tem todo Equipamento, né? o instrumental. Primeiro, o portátil, né? O instrumental de uso, os rotatórios. Então, a gente tem que ir adquirindo as coisas para poder trabalhar, porque apesar da carga teórica ser grande, é uma faculdade bastante prática também, desde o comecinho. Então, a gente, para entrar, a gente tem que estar preparado que tem, além de tudo, tem um Tem um gastinho a gasto. mais. Então, porque eu achava que a parte de equipamentos, as pessoas só tinham que comprar lá da metade para frente da faculdade. É desde o começo? Por exemplo, aqueles motorzinhos que a gente usa, tem um kit que a fábrica vende, que é o kit universitário, né? Que você compra, acho que no primeiro ou no segundo ano, numa faculdade de 5 anos, por exemplo, você já compra e você usa até o final e leva para o consultório quando você se formar ainda, né? Tá? O investimento é grande, mas a durabilidade do material também é grande. Tá. E no final das contas, com esse monte de prática, você, quando sai da graduação, você já está apto a atender, então? Está prontinho para atender já? A faculdade de odontologia é mais ou menos como a faculdade de medicina, né? Você sai da faculdade de medicina como um médico generalista, né? Você sai da faculdade de odontologia como um dentista generalista. Você sai apto a diagnosticar e a tratar todos os problemas bucais, salvo aqueles 20% que requerem um especialista, por exemplo, né? Você vai no seu clínico, no seu médico clínico geral, se ele acha que você tem algum problema mais sério, ele vai te encaminhar para um cardiologista, né? Certo. Mais ou menos a odontologia com as... Quais são as especialidades que a gente tem em odonto, que existem? Eu não sei. A pessoa faz odonto, ela sai dentista. Agora, quais especialidades? Oi? Não saiu o som. Cirurgião dentista é o nome completo. Como? Cirurgião dentista. Ah, tá. Entendi. Você sai cirurgião dentista já. Isso. Tá. E aí, quais especialidades que você tem para fazer depois? As clássicas, né? Vamos lá. Porque hoje tem bastante coisa nova aí, né? Mas as clássicas são a endodontia, que é o tratamento de canal, a periodontia, que é a gengiva, né? O tratamento de gengiva, dos tecidos moles. Você tem o cirurgião bucomaxilofacial, que é aquele cara que faz cirurgias mais complexas, que trabalha em serviço de emergência para tratar trauma de face, por exemplo, né? Acidente. Endodontia, a ortodontia, que é o trabalho com o aparelho, com a posição dos dentes. Você tem a semiologia, que trabalha com lesões bucais, né, mais complexas. Você tem a prótese, que é a reabilitação com próteses, né? Você tem o implante, né, que é o implantodontista, que faz a cirurgia de implante. Você tem algumas coisas que têm aparecido nos últimos anos, né? Você tem harmonização orofacial, que é a aplicação de botox, preenchimentos, tanto para estética como para tratar alguns problemas funcionais. Dor, por exemplo. Dor. Aquelas benditas dores de ATM, muitas vezes a solução é você usar um tratamento via botox, né? Eu não sabia que o botox tinha também essa viabilidade, de tratar um problema. Para mim era só estética, eu não fazia ideia. Não, interessante. Por isso, então, que vocês podem pôr o botox, porque até então eu não tinha entendido. O que tem a ver o dentista com o botox? Isso aí que eu não tinha relacionado, porque eu sei que o botox ele também pode ser por médico mesmo, né? O médico que trata a pele é aquele que também pode aplicar botox. Essa parte eu entendia. Mas por que o dentista, que é para cuidar daqui da boca, pode fazer aplicação de botox? Vocês acabaram de me esclarecer. É isso que a Lu vai explicar agora, né? É assim, você tem uma área de atuação, uma área física mesmo, né? De atuação do profissional, cirurgião, dentista, e que não é só o dente, né? Que é o que ela vai falar agora. Essa área aqui é uma área que tem bastante... pode ter bastante problema de dor,
função errada, que pode transferir a dor até para dor de cabeça, passando aqui para trás do Sim. crânio, né? Então, além de todos os procedimentos reabilitadores e restauradores, que melhorar a posição do dente, a função dos dentes, a gente melhora essa condição de desconforto dessa área. O Botox também entra aí para relaxando a musculatura, deixando a musculatura funcionando um pouco menos forte, para causar menos tensão, menos problema. Ah, interessante. Então, por isso que aí o dentista também pode pôr. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Porque também está nas nossas funções. Na verdade, o paciente ele vai atrás basicamente pela estética, né? Essa questão cosmética, né? Essa questão terapêutica, quem identifica e mostra a necessidade para o paciente é o profissional, né? Mas assim, o que eu estava querendo dizer é que existe essa faixa física de atuação que é responsabilidade do cirurgião dentista, entendeu? Então, é por isso que o tema, o título aí dessa especialidade é harmonização orofacial. Certo, certo. Não, então, mas isso explica bastante coisa, né? Porque, de fato, a gente pensa no Botox, não como tratamento, porque fala em Botox, todo mundo já sabe, a mulher já quer ficar de cara lisa, né? Todo mundo pensa que vai tirar ruga não sei da onde. Aí, poxa, mas o dentista, né? O que será que ele faz nessa hora? Interessantíssimo. Tem acupuntura, hipnose. Tem hipnose, tem a sedação, é uma sedação consciente, que é com óxido nitroso. Tem algumas especialidades modernas aí, né, que mais recentes do que essas tradicionais, né, que é que caracteriza esse avanço aí da profissão, né? Ô, gente, o que vocês acham dessas terapias alternativas que vêm crescendo? Vocês já viram alguém tratar com hipnose, por exemplo? Ou vocês já fizeram isso? Não sei. Eu nunca vi e nunca fiz, mas assim, a gente tem duas questões aí, né? Aliás, a gente tem uma questão, né? A gente trabalha na área da saúde e essas coisas não podem ser alternativas, né? Elas têm que ser legais, né? Então a gente tem um conselho, né? Que é o Conselho Federal de Odontologia, que regulamenta isso, entendeu? Enquanto o conselho não regulamenta, enquanto ele não autoriza, ele está na fase de regulamentação, então ele autoriza os estudos, autoriza as utilizações. Se não for nesse caminho, não se deve usar, nisso pode usar, né? Porque senão você está fazendo experiência no paciente. Sim. Né? Não dá para fazer. E assim, e para regulamentar, tem que ter estudos bem descritos, né? Com uma amostra boa. Casos, né? Sim. Né? E então, assim, é uma coisa que já está um tempinho estabelecida e funciona, apesar da gente não trabalhar com isso, não conhecer. Aí são as escolhas, né? Porque eu vejo que Freud briga com esse negócio da hipnose, né? Desde lá da época dele, que ele vem cuidando disso, e hoje a hipnose está no auge. Mas a gente vê hipnose para tratar o subconsciente, o inconsciente, talvez nessa linha de raciocínio. A questão emocional, né? Eu lembro que eu tinha um paciente na faculdade. Exatamente. Que ele chegava, eu fiquei acho que uns 3 ou 4 meses para conseguir fazer uma extração de um dente dele. Porque ele chegava para consulta e aferir a pressão dele estava 20/12. E ele falava assim, não, mas eu não tenho problema de pressão, não. Então você vai para o médico. Então tem algum problema. Ele voltava depois de 15 dias, olha, o médico falou que eu não tenho nada. Aí aferi a pressão do cara e tal, não sei o quê. Aí eu falei, aí nós combinamos, né, com o professor e tal. Olha, ele vai chegar antes, nós vamos dar um remedinho para ele vai, né, a pressão baixar, e aí nós vamos atendê-lo. Mas ele tem que vir acompanhado. Sim. Né? Aí nós falamos, aí ele veio com a mulher, né? E chegou com a mulher na sala de espera, apresenta e tal, isso na faculdade, na clínica da faculdade, né? Aí eu expliquei a situação para a esposa dele, né? Falei assim, olha, a senhora está vindo aqui hoje junto por causa disso, disso, disso. Ele fala que não tem problema. Ele fala, não, mas ele não tem problema. O problema dele é que ele morre de medo de dentista. Achou o problema. Né? Ele chegava lá, estressava, a pressão ia lá para cima. Então, por exemplo, a acupuntura trabalha bastante com isso, a sedação com óxido nitroso trabalha muito com isso, quer dizer, na verdade, você tira o paciente aí de um estado consciente, né, para tirar ele desse estresse, para você conseguir atender, né?
Isso é bom para a gente explicar para o público, porque muita gente, quando ouve vocês, certamente, se ouvir você falar hipnose, né, vocês falarem hipnose, fala assim, mas o que hipnose tem a ver com odonto? A gente vai voltar para aquela mesma situação. E, de fato, eu até entendo, porque eu estudo hipnose. Então, eu sei que é para trabalhar um outro patamar, não é? Que é justamente o que você falou, que é o emocional, que é bem isso que ele faz mesmo. E aí, a gente entendendo que dentista é assim, né? A gente mexe com agulha, mexe com aquele negocinho que faz aquele barulhinho, e aí a gente sabe que as pessoas morrem de medo. Meu pai era um homem gigante, que ele não podia ver uma agulha nem para tomar injeção para febre, que ele saía correndo, falei, não, nem que eu acabando, né? Depois de muito velho, ele até aceitou, mas ele não podia nem olhar. Então, certamente é para relaxar a pessoa. Tudo isso que você falou seria para o relaxamento, né? É para isso. O que é muito interessante. Uma das coisas interessantes que eu acho, os desafios da profissão, é a gente lidar com esse pânico que a maioria da população tem de nós. Pessoas são bacanas, tranquilas e tal. Dentista é tão bacana, né? Por que eles têm medo? Totalmente. Mas é isso. Né? Então, assim, além de você se preocupar, se você vai pensar em ser dentista, além de gostar em cuidar dos outros, você também tem que ter uma certa dose de compreensão, empatia e paciência, né? Para saber lidar com o medo das pessoas. Né? Tem várias abordagens que a gente tem, né? Que a gente pode utilizar e que é essencial para ser um bom profissional, né? Você sabe que a hipnose me chamou muita atenção, porque, por exemplo, a acupuntura, ela já faz parte da área medicina, não faz essa parte da área de medicina? Já é aprovada pelo conselho. Então, é diferente. Agora, a hipnose eu nunca tinha ouvido falar, por isso que chamou tanto a minha atenção. Porque os outros métodos que você citou aí, eu até teria essa noção. Mas olha que interessante. Às vezes a pessoa quer fazer odonto e ela não tem noção disso que vocês estão falando agora, que é um outro lado da função de dentista, que não é só cuidar do dente em si, não é? Você tem que entender, como a Luciana falou, que Luciana é fogo, não pode falar Lu, senão a gente se perde. Então, do que a Luciana falou, que a gente também tem que cuidar da pessoa, não é? Bom, mas você sabe que a gente tem feito muita entrevista com muito profissional, e uma das coisas que a gente mais fala aqui, que os profissionais levam muito em consideração, é essa questão da empatia, que eu acho até uma palavra mágica, porque era uma palavra que não era muito trabalhada antes, que não se falava tanto nisso, né? E agora ela é muito falada, e eu vejo isso especialmente profissional mais jovem. Quando ele vem aqui fazer entrevista comigo, ele fala sobre a importância da empatia. Eu acho isso muito interessante, porque a gente vê que todas as profissões, no final das contas, trabalham também com os relacionamentos, né? Você tem de pensar no outro. E no caso de odonto, o Aníbal levantou para você aqui, não é que em primeiro lugar você tem de ter prazer de cuidar do outro. Você tem de pensar nisso porque você está na área da saúde. Porque muita gente também não enxerga isso. Odonto tem a ver com a área de saúde? Tem, gente. Fica com um dente ruim dentro da boca para você ver o que acontece. Não é fácil, não. Tem uma coisa legal, né? Quem de repente vai ter muito jovem aí terminando a faculdade, de repente começando, e assim, a primeira realização profissional que você vai ter é quando você chegar um paciente morrendo de dor, você vê o paciente com dor de dente, ele tá na cara dele que ele está com dor, né? E você tirar a dor dele. Essa é a primeira realização profissional que você vai ter, né? Quando o paciente chegar morrendo de dor, chorando e sair sorrindo, é a primeira realização que você tem. Aí você vai amar a profissão, você vai falar, não, é isso que eu quero fazer, não largo mais. E por mais de 20 anos vai continuar essa sensação ainda. E quando o dente vem ruim, você conserta ele todinho, também não fica emocionante isso? Ah, sim, né? O problema disso daí é que, assim, nesse caso específico, né? O dentista acaba sendo muito narcisista, né? Porque só ele vê, né? Ele tá vendo o trabalho, nossa, que lindo, maravilhoso e tal. Ai, doutor, deixa eu ver. Peraí, põe um espelhinho e tal, mas não é a mesma coisa, né? Sim. Aí você fala, nossa, ficou um trabalho espetacular, muito bonito e tal. Aí o paciente deve pensar, nossa, esse cara é muito, doido, né?
Só ele, Olha, só eu vou ele. falar que não é bem assim, porque eu sou paciente e eu vejo quando a pessoa faz o trabalho, não é, nos meus dentes, eu via antes e vejo depois. Para a gente também é muito satisfatório quando você vê o dente bonito de novo e tal, né? Porque e eu particularmente tive de muito ao dentista. Quando eu era criança, eu sempre tinha de fazer muitas cáries, meus dentes. Eu não sei, minha mãe falava que era porque eu tomava muito antibiótico. Vocês que devem saber melhor do que ela se isso é verdade. Porque ela falou assim: eu acho que é porque você tomava muito antibiótico e você estragou seus dentes. Eu acho que não, acho que é uma tendência dos meus dentes, sei lá, não sei qual é a relação. Mas o povo inventava, né? Mãe, pai, vó, não tem uma coisa assim de cultura que eles acham, é por causa disso. Mas porque os meus irmãos não eram assim, mas eu era. Aí eu adorava quando eu ia pro dentista e ele deixava meu dente bonitinho de novo, sabe? Eu achava sensacional, gente. É sensacional. E quando o dente vai todo sujão, aí ele volta tudo branquinho. Ah, é muito gostoso. É muito gostoso. Você renova, né? A gente renova. Vocês sabem que eu acho que o dentista ele também tem aquela pessoa que quer fazer odonto, ela também tem que ter essa visão, né? Eu acho que vocês não olham para a dentição das pessoas e não pensam assim, nossa, podia fazer um tratamento ali? Vocês não pensam assim às vezes? Olha, eu não. Eu não. Eu sei. Eu evito porque, assim, na verdade, tem vários olhares para isso, né? Tem uma questão estética, né? Tá. É óbvio, né, que você fala, puxa, se esse paciente tivesse usado um aparelho, tivesse melhorado a oclusão, nossa, já pensou se fizesse um clareamento, né? Se fizesse uma faceta, que as coisas que estão Isso. na moda. Só, pô, lindo, maravilhoso. Mas a gente sabe também, né? Aí nós vamos entrar um pouquinho mais lá no meu campo de atuação, né? Que esses problemas bucais, eles têm a ver com... Isso conta uma história de vida, na verdade, né? Quer dizer, Tá. a condição de saúde bucal está muito relacionada com as questões de vulnerabilidade social. Tá. Então, assim, não adianta você falar, o cara tem o dente assim porque ele é porco, porque ele não escova o dente. A gente sabe que os maiores índices de cárie estão relacionados com as menores ou Sim, piores condições de vida. financeiras. Né? Condições financeiras mesmo, né? Às Então, por isso, sim, não é só financeira, às vezes é cultural junto. porque você vê um adulto hoje com uma condição não tão boa, você, por trás ali tem uma história, certamente, Certo. entendeu? E a condição dele hoje não é tão boa, mas pode ter sido muito pior, né? E o que ele conseguiu para hoje foi isso. E Sim. por isso também eu acho que dá tanta vontade de tratar, porque você, no Então, caso, a gente tem vontade de mudar muito dessa realidade, sim, né? sim. Porque a gente, olha só onde é que a gente chegou, né? Porque a gente está falando de odonto e aquilo que eu disse. É bem possível que a pessoa, lá no começo, quando ela pensa em fazer odonto, ela não pensa em saúde ou área de saúde. Eu acho que não é todo mundo que vai ter essa visão. A segunda coisa é a questão da empatia que a gente levantou hoje, que também é uma outra habilidade que a pessoa tem de ter para poder exercer a profissão. Até porque, se quiser ter um consultório próprio, né, gente, é preciso entender que a sua relação com o paciente vem em primeiro lugar. Né? Vem em primeiro lugar. Porque o tratamento ele é bem feito quando você sente prazer de cuidar daquela pessoa e ela tem prazer em ser atendido por você. Funciona assim também, a gente sabe disso. É como a gente fala, né? Médico, dentista, religião, são coisas que você tem os seus, me deixa com os meus. Não é? É uma coisa interessante isso, porque vai para o campo pessoal. Como é uma área, a medicina, a odontologia, como é uma área que assim que o paciente não entende, ele não consegue opinar, o que vai primeiro é a empatia e a confiança. Exatamente. Então, assim, quando chega um paciente para mim a primeira vez, as primeiras consultas, a primeira coisa que eu faço para ele é o seguinte: olha, se você não foi com a minha cara, não vamos começar o tratamento. Porque, assim, porque qualquer coisa que eu fizer não vai estar bom para você.
Exato, é isso que eu quero dizer. Porque você tem que ter prazer em ajudar aquela pessoa, vamos dizer assim, e a pessoa tem de ter esse prazer, essa confiança no dentista que vai tratar da boca dela, porque senão não acontece. E é engraçado que não importa a qualidade profissional que você tenha, quando dá esse entrave, eu acho que não funciona. Não funciona. Não funciona. Então, é por isso que eu acho interessante a gente levantar esses dados. Quero só fazer mais uma pergunta. A Lu falou assim que ela achou difícil fazer a faculdade de odonto. O que seria esse difícil na faculdade de odonto? Você tem que estudar bastante. Essa que é a parte difícil? Ou o conteúdo? Por exemplo, a Lu, ela fala a sua faculdade, como é que foi? Período integral. A minha faculdade foi... Bom, eu tenho mais de 25 anos de formada, então o negócio, né, era bem diferente na época, mas... Eu entrava às 7... 16? Acho que é isso. 16. Eu entrava às 7, saía às 6 horas, a gente tinha, né, ficava o dia inteiro na faculdade com atividade. Então, a gente tinha, nos primeiros anos, mais aulas teóricas, aulas que são extenuantes, né, muito conteúdo. Teoria cansa. Laboratório, depois aula teórica, laboratório e clínica nos outros anos, laboratório, clínica, aula teórica e prova e trabalho. Então, assim, era muito puxado. Hoje em dia, as faculdades já são um único período, né? Ou matutino, ou vespertino, ou noturno. Mas, apesar de ter menos horas, né? Aumentou um ano, né? Eu fiz em 4. Tinha que ir para algum lugar isso aí, né? Porque senão... Mas a carga teórica ainda é bastante puxada. E você tem matérias, até você entrar na parte prática, né? A parte teórica é muito maçante, né? Você tem disciplinas que são muito complexas, né? Por exemplo, você tem anatomia, por exemplo, que você estuda anatomia, por exemplo, cabeça e pescoço, você chega no final do ano, sei lá, com 2.000 estruturas para você estudar e saber onde está, para você fazer uma prova, para você ir lá identificar numa peça lá, anatômica, o professor te perguntar e você saber responder. Por exemplo, tem uma matéria que é bioquímica. Você consegue imaginar biologia com química? Então, assim, aí você tem uma matéria, a matéria mais bonita que você vai ter na faculdade de odontologia chama fisiologia. Só que também ela é mais difícil. Muito complicada. Você assiste um bom professor da aula de fisiologia, você fica encantado. Você fica 4 horas olhando para o cara, encantado, né? Aí você fala, porra, que maravilha, beleza. Chega em casa, vou estudar para a prova. Aí você começa a ler e fala assim, meu Deus, ele não falou nada disso. De onde veio isso? Então, assim, você requer, por exemplo, eu fiz faculdade que era noturno, só que era um noturno mandrake, né? Porque era um noturno que começava às 6 horas da tarde. Tá. Começava mais cedo. Terminava, eu fiz em 5 anos, terminava às 11. Você imagina, eu tinha aula de sábado. Então, a gente terminava a aula na sexta-feira às 11 e no sábado de manhã eu tinha essa aula de fisiologia. Que era muito engraçado, né? O professor chegava, era um professor já meio velhinho, né? Ele chegava antes das 7, a aula começava às 7. Você chegava 10 para 7, ele já estava sentado lá na mesa dele. 7 horas ele fechava a porta da sala. Quem entrou, entrou. Quem não entrou. Aí ele dava sempre uma prova, né? Que era referente à aula passada. Meia hora. 7h30 ele abria de novo a porta. E aí entrava quem chegou atrasado, né? Só que você já ficou com 0 na prova, né? E depois disso, você podia até entrar para assistir aula, mas você já estava com falta, né? Então, você imagina, você assistir a aula até às 11 e depois saber que não pode atrasar, né? Então, assim, tem uma faculdade... Tem que estar bastante acordado. Assim, você tem que, como a Luciana falou, você tem que se dedicar, você tem que estudar bastante, porque é uma faculdade difícil. E você precisa ter responsabilidade também, né? Porque isso é um recado que vai para o jovem, né? Que vai começar.
não desmerecendo outras profissões, nada disso, mas falando só da minha, tá? Você vai cuidar da saúde de outra pessoa. Então, assim, não dá para saber pouco, não dá para aprender mais ou menos. Você precisa ter responsabilidade, porque você pode cometer um erro. A gente teve casos já aqui na região, né, bastante tempo atrás, teve paciente que morreu na cadeira de dentista. Isso é raro. É raro, mas assim, qual que é a probabilidade disso acontecer se você fizer tudo certinho? Nenhuma. Qual que é a probabilidade disso acontecer se você der aquela mandrakeada? Existe a possibilidade. Se você for o sorteado, meu filho, você dançou, né? Então, né? Na graduação, você precisa ter esse senso de responsabilidade. Quando você sair ali, você precisa sair bem formado, porque você não vai ter um professor do seu lado para te orientar o que você vai ter que fazer. E você não pode causar um dano para o paciente. Você sabe que, até mesmo que não fosse uma coisa tão drástica como a morte, eu já tive uma dentista que me foi super recomendada e ela fez um serviço tão ruim em um dente meu que eu perdi metade do dente por causa do serviço dela. Isso já é muito ruim. Porque dente é dente, né, gente? A gente faz de tudo para ficar ali, para você ter... Porque é uma entrada de tudo aqui que a gente tem na boca. Então, eu vejo que você tem de ter o dente. E não é tanto pela questão estética que eu me refiro, né? Eu estou me referindo mesmo à saúde bucal, porque ela corresponde a um restante ali, né? Aí a pessoa não faz perder metade de um dente. E nós, como o nome da profissão diz, nós somos cirurgiões dentistas. Então, tudo que a gente faz na boca é uma pequena cirurgia. E a gente trabalha com materiais que precisa de responsabilidade para lidar. Então, a gente tem que pensar em tudo isso para não causar nenhum dano para o paciente, para não machucar o paciente. Para não contaminar o paciente. Você tem uma questão de biossegurança aí que é muito importante, ainda mais agora, né? Agora que está sendo tudo revisto. Então, assim, tem que ter muita responsabilidade profissional. E para a gente ingressar nessa profissão, se a pessoa não tiver condição, por exemplo, de já iniciar com um consultório próprio, não é? Como é que ela faz? Existem concursos públicos? Existe qual outra possibilidade? O que vinha absorvendo bastante dessa mão de obra recém-formada ou nômade, vamos dizer assim, que não tinha um consultório, era o serviço público, né? Até dezembro, janeiro, né? Agora, com essa situação, tá tudo meio parado, né? Sim, mas é porque a gente está no momento da pandemia, né, gente? Vamos entender, nós estamos em julho de 2020. Tem uma nova categoria que é desses profissionais que não tem consultório. Sim, porque então, é uma forma de começar, né? Um endodontista, o cara terminou a faculdade, já foi fazer a especialização. Fez a especialização, ele só faz canal. Então, um dia da semana eu estou no consultório da Luciene, um dia eu estou no consultório da Luciana, outro dia eu estou no consultório da Aníbal, entendeu? Sim. Tem muito disso. O cirurgião, aquele que faz cirurgia de terceiro molar, por exemplo, um dia eu estou num consultório, outro dia eu estou num outro. O cara que faz implante. Legal. Tem muita gente fazendo isso hoje. Porque assim, ele não precisa necessariamente ter um consultório próprio para começar ou para terminar, inclusive. Ele pode ter os clientes dentistas. Tem muito dessas clínicas grandes aí, franquias, que absorvem bastante dessa mão de obra. Entendi. Gente, nosso tempo já foi, esgotou, mas eu achei que deu para a gente aproveitar bastante, não deu? Deu para aproveitar bastante? Eu acho que a mensagem foi ótima. Primeiro, para a gente saber esses detalhes que nós falamos aqui agora no final, que o Aníbal colocou, para a gente saber do comportamento do dentista, para a gente saber de como é a faculdade. E assim, odontologia é difícil, mas todo tipo de graduação vai ser difícil se você realmente quer ser um bom profissional, porque é sinal de que você está levando a graduação a sério e não é porque é difícil que vai ser impossível. Então, o negócio é o seguinte, você quer fazer, pode fazer, tem de fazer, não é isso? Opa, com certeza. É isso aí, minha gente. Vocês já sabem, vocês podem se inscrever aí no nosso canal se já não estiver inscrito, pode acionar o sininho e pode também dar sugestão de profissões que vocês queiram conhecer, tá certo? Um abraço, tchau para vocês, tudo de bom. Aí, um beijo. Então, é isso aí, gente. Até. Até. Tchau.